Olá, minha irmã, seja bem-vindo ao Evangelho em Nós. Nesta semana, estaremos dando continuidade ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Não se pode servir a Deus e a Mamão. Na semana de hoje, como o item a ser estudado é um item um pouco longo, nós estaremos refletindo esse item em duas partes, tá? Em 2 semanas, esta e na semana que vem, ok? Entendido? Então vamos lá, meus irmãos. Desprendimento dos bens terrenos. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer minha pequena contribuição para vos ajudar a caminhar corajosamente na estrada do aperfeiçoamento, onde entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, e somente por uma união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. Vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego às posses materiais, destruís as faculdades de amar, levando a todas as coisas materiais. Sede sinceros. A riqueza proporciona uma felicidade sem restrições? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendendo que o homem que ganhou sua fortuna por um trabalho assíduo e honrado experimente uma satisfação, aliás, bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova. Há um apego que absorve qualquer outro sentimento e paralisa o coração. Há uma grande distância, tão grande quanto a que vai da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dos vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha da vossa família, ou que a tenhais conseguido com o vosso trabalho. De uma coisa jamais podereis vos esquecer, é que tudo vem de Deus, e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra. Nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte faz com que o deixes, assim como a todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis com isso. Deus vos emprestou e deveis devolver. E ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos o supérfluo, se destine àqueles que não têm o necessário. Um de vossos amigos vos empresta certa importância, e por menos honesto que sejas, tereis o escrúpulo de devolvê-la ele ficareis agradecido pelo empréstimo. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza e que pede para si apenas amor e reconhecimento, mas que exige que o rico, por sua vez, dê aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. Os bens que Deus vos confiou despertam em vossos corações uma ardente e insensata cobiça. Quando vos deixes apegar sem limites a uma fortuna perecível e passageira, como vós já pensaste que chegará o dia, como vós, né? Já pensastes que chegará o dia em que tereis que prestar contas ao Senhor do que veio dele?
Esqueceste de que, pela riqueza, foste revestido do caráter sagrado de ministros da caridade sobre a terra, para seres os seus distribuidores inteligentes? O que sois, portanto, quando usais apenas em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, vem rasgar o céu sob o qual vos escondeis e vos força a prestar contas ao mesmo amigo que vos havia prestado um favor e que neste momento se reveste para vós com uma toga de juiz. É inutilmente que procurais na terra iludir-vos, disfarçando com o nome de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo, chamar de economia e previdência o que a cobiça e avareza, ou chamar de generosidade o que é apenas prodigalidade em vosso próprio proveito. Um pai de família, por exemplo, economizará, juntará ouro sobre ouro. E isso, ele afirma, para deixar aos seus filhos o maior número de bens possível, evitando que caia na miséria. É muito justo e paternal. Temos que convir e não se pode censurá-lo por isso. Mas é bem esse o único motivo que sempre o leva a agir assim? Não é isso, muitas vezes, uma desculpa para a própria consciência, a fim de justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenos? Entretanto, admitindo-se que o amor paternal seja o seu único motivo, é isso razão para esquecer seus irmãos diante de Deus? Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos da miséria se eles tiverem um pouco menos desse supérfluo? Agir assim não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer o seu coração? Não é sufocar dentro deles o amor ao próximo? Pais e mães, cometeis um grande erro acreditando que assim aumentais a afeição dos vossos filhos por vós, ensinando-os a serem egoístas para com os outros. Os ensinais a fazerem o mesmo com vós mesmos. Meu irmão, isso aí agora é um material que nós temos aqui para fazermos as nossas reflexões. Então, nós estamos vendo uma série de semanas que é temática para a nossa reflexão aqui, para nosso estudo, para a nossa avaliação da nossa postura como espíritos encarnados aqui na Terra, na conquista do nosso desenvolvimento através da nossa desmaterialização e, consequentemente, na nossa espiritualização, porque é o que nós somos mesmo, né? Espíritos, e temos que ser puros e seremos um dia. Então, como eu digo, nós já vimos algumas semanas estudando, né, essa questão da riqueza. E aqui fala da questão também, está da questão da riqueza associada à felicidade, que é uma imagem, um conceito que muitas das vezes a gente faz, né? Então, me pergunta, a riqueza, o fato de eu ter dinheiro, de eu ter esse bem, me proporciona felicidade irrestrita, duradoura? Quer dizer que o fato de eu ter dinheiro, de eu ser rico, faz com que eu seja plenamente feliz? Meus irmãos, não é difícil para cada um de nós entendermos que não é garantia de felicidade, pois que temos vários exemplos, meus irmãos, de pessoas com fortunas para várias encarnações sem a mínima dificuldade e que não têm a felicidade, não são felizes.
Então, eu não compro, meus irmãos, a felicidade, a minha felicidade, com dinheiro que não é meu. Não é meu? Mas como que não é meu se eu conquistei com o meu trabalho digno? Não é meu. Se fosse meu, quando eu desencarnasse, quando eu voltasse para a minha verdadeira vida, que é a vida do espírito, eu o levaria. Se não levo, não é meu. Na verdade, o que eu levo são os meus valores intelectuais, os meus valores morais, que eu conquistei, ninguém tira. É meu tesouro, meu verdadeiro tesouro. Então, se não é meu, de quem é? A leitura diz para nós que é o nosso amigo, o nosso amigo celestial, Deus, nosso Pai, de todo amor e bondade. E ele nos dá dinheiro? Não. Ele nos concede, ele nos empresta, mas isso não porque nós sejamos bonitinhos, que nós sejamos bonzinhos. Não. Tem um propósito de educação. Nos educar. Se nós temos o recurso do dinheiro, né, em abundância, como até coloca aqui, que é riqueza, né? Riqueza é abundância. Era para que nós possamos, como um distribuidor dele aqui na Terra, proporcionar, pelo menos, estou usando as palavras que colocaram no texto, que nós usamos, pelo menos, o que nos é supérfluo, o dinheiro que a gente coloca para o supérfluo, para facilitar um pouco mais, meus irmãos, a jornada do nosso próximo, que não tem. E que muitas vezes nada tem, nem o seu alimento. Então, eu digo a vocês, a cada um, porque eu vejo isso e vocês também veem sim. É muito, muito gratificante a gente poder servir ao outro. Isso sim nos dá uma sensação íntima de uma felicidade sem ter como medir, sem tamanho. Eu fico me vislumbrando porque eu não tenho essa riqueza. Geralmente nós não temos, né? Nós temos um dinheiro que dá para as nossas necessidades diárias, mensais, e às vezes sobra um pouquinho. Mas nesse pouquinho, se eu posso servir alguém numa necessidade, num leite que eu compro para ofertar a um bebê que a mãe não tem de onde tirar, um pai que não tem como conseguir, que felicidade que me dá, que me leveza, né? Porque eu me sinto útil, me sinto Deus, porque eu ajudei. Na verdade, meus irmãos, então isso que nós temos que entender, que esta riqueza, a que nós chamamos de dinheiro, que é um valor material, serve não apenas para nós conquistarmos valores materiais, não. Valores materiais para a nossa sobrevivência, né? Para a nossa condição de vida aqui, mínima de satisfação. Possamos ter algum prazer, possamos, algum lazer, alguma diversão. Podemos, é lícito, né? Mas para promover o adiantamento, o alívio do outro. E com isso, nós estamos trabalhando valores em nós. A caridade, o amor, companheirismo, solidariedade, compreensão. Estamos abrandando nosso coração com sentimentos mais leves, mais nobres. Estamos nos desmaterializando. E como eu iniciei o estudo de hoje, né? Desmaterializando, nós estamos nos aproximando do ser espiritual que somos. E com isso, nos aproximamos do Pai, entendendo, compreendendo e amando cada vez mais
uma maneira pura. Não foi isso que Jesus falou? Eu e o Pai somos um só. Nos desmaterializamos, nos moralizando, intelectualizando, e estaremos numa condição de estar mais próximo do Pai, compreendê-lo. E aí podemos dizer, como Jesus diz, com tranquilidade: eu e o Pai somos um só, porque entendendo o Pai, eu faço a sua vontade naturalmente. E aí ele continua aqui, ele fala do que a fortuna, mesmo aquela que veio da família, né? Ou que nós temos conquistado, ela é justa. Você faz propósito que eu falei. E como ele diz aqui, retorna ao Pai. Nós entendemos que as pessoas perdem esse dinheiro, muitas vezes na mesma encarnação. E perdendo, não perderam, a leitura, bem assim, carinhosamente, vamos dizer assim, né? Ela coloca, né? Foi um dinheiro emprestado para o Pai. E nós, nesta vida ou em outra, teremos que dar conta do que fizemos, né? Com esse dinheiro que foi confiado a gente para a felicidade do outro também. Isso me faz lembrar uma passagem dos Evangelhos, que é da. Ah, meu Deus, ainda me falhando agora aqui. Dos. Não sei, esqueci agora. Desculpa, eu esqueci agora o termo, mas era assim, dos nossos talentos. Isso, lembrei. A parábola dos talentos. Então eu coloco o seguinte, que esse dinheiro é um talento que nós temos, né? Uma condição de fazermos alguma coisa com que nos foi confiado. Multiplicai. E o multiplicai não é fazer o dinheiro crescer, mas é fazer com que o outro cresça. O outro cresça. O outro se sinta útil. Meus irmãos, a gente não pode esquecer de que, pela riqueza, foste revestido do caráter sagrado de ministro da caridade sobre a terra, para ser os seus distribuidores inteligentes. Ele pergunta isso. Em vez de fazer essa lembrança e essa pergunta ao mesmo tempo, se nós temos recurso, se nós temos poder, porque com o dinheiro podemos fazer muita coisa, né, meus irmãos? Podemos criar empresas para promover emprego para outros. E com este emprego, né, oferecido ao outro, ele se sentir útil, digno, pois que leva para casa o fruto do suor do seu trabalho materializado num alimento, no lazer. E é tão bom a gente sentir que a gente pôde proporcionar isso para o outro. A gente se sente melhor do que nós somos. Então, temos que ter essa compreensão. Nós não estamos aqui em posse nenhuma a passeio. Nós estamos como Cristo nos demonstrou na sua passagem aqui na Terra. Estamos aqui para servir. E a riqueza material é uma ferramenta concedida ao Pai, a nós, para o nosso trabalho. É a enxada que vamos empunhá-la, né? E remover a terra, fazendo dela nascer, né? Germinar, produzir, e não de ficar guardada, porque guardada a enxada enferrujará a sua ociosidade. Nem vou juntar enxadas, vou distribuir. Este é o sentido de caminhar junto. Não sejamos egoístas. Não queiramos, não nos permitamos nos enganar com desculpas que o texto coloca, que muitas vezes nós arrumamos para nos defendermos, né, dos nossos egoísmos,
dos nossos orgulhos, dessas vaidades. Não vamos mais. Não vamos mais. Vamos entender a mensagem de Jesus, não só falada, mas também em suas ações. Para isso que viemos, para servir o Mestre. Por isso somos cristãos, para praticar o ensinamento do Cristo. E não tem como ser isso sem olhar o próximo com carinho e amar o próximo, vendo nele não só um ser desconhecido, vendo como seu irmão. E se é seu irmão, vamos amar, vamos amá-lo, amando a nós mesmos, amando o Pai e entendendo a vida que nós temos, o mundo em que estamos inseridos, que é um mundo espiritual, onde existe a parte encarnada e a parte desencarnada, tudo num único conjunto de vida, criado para o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento. Meus irmãos, na semana que vem, continuaremos esse item e, com isso, estaremos terminando também o capítulo 16. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Graças a Deus, tá, meus irmãos?